livro de Romanos. Eu queria ler convosco o capítulo 1, os versos 14 ao 17. Romanos 1, do 14 ao 17. Eu queria pensar convosco um tema que tem por título o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Romanos 1, dos versos 14 ao 17. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Só até aqui a palavra de Deus. E como eu disse, eu queria pensar queríamos pensar um tema para esta mensagem, para este sermão, que é o poder do Evangelho. E Paulo nos diz aqui que o poder do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas antes de entrar na exposição deste texto, deixa-me dizer duas ou três coisas. Este texto tem sido, muitas vezes, exageradamente, as vezes que ele já foi pregado de forma ao contrário daquilo que ele é. Porque nós sabemos que nós vivemos num mundo em que tem pessoas, e onde há pessoas, há erros de entendimento inconscientemente, mas há erros de entendimento conscientes. O Paulo vai nos dizer que nós devemos estar atentos, devemos ser espertos. E eu digo mais, o cristão tem que ser inteligente, bastante inteligente. Porque existem alguns que pregam este texto, estes 4 versos, para obrigar o povo a falar de Deus. E ao obrigar o povo a falar de Deus, quase que incutindo uma obrigação a ele, o que é que vai acontecer? A igreja vai se encher e com isso traz lucro, traz vantagem. Mas há aqueles também que pregam humildemente esta palavra, dizendo aos cristãos, informando aos cristãos, trazendo à luz da mente dos cristãos aquilo que eles eram e aquilo que eles são agora, conforme eles foram transformados pelo poder salvador do Evangelho de Cristo. Amém? E eu quero me incluir nesse segundo grupo. Eu quero que você hoje traga à luz da sua mente, do seu coração, aquilo que você era e aquilo que você é hoje. Qual foi o caminho de transformação que você sofreu até chegar hoje? E qual foi o elemento, qual foi o agente transformador que o transformou? Pense no Evangelho de Cristo. Não existe fórmula, não existe método para transformar alguém, para transformar o caráter de alguém. Não existe, é impossível. Já foi tentado por várias formas, de várias maneiras, tanto pelo bem como pelo mal, e ninguém consegue mudar o caráter de ninguém, excepto Cristo. Ele transforma os nossos caráteres. Melhor dizendo, Ele transforma os nossos maus caráteres. Amém, igreja? Então esta carta, ela é riquíssima. Esta carta de Romanos é riquíssima. Aliás, os estudiosos dizem que a carta de Romanos que é a cordilheira dos Himalaias da fé cristã. Foi a carta de Romanos que despolutou a fé reformada. Foi este mesmo trecho que nós lemos. Lá atrás, finais de 1400, início de 1500, um monge agostiniano,
pertencia à igreja, era um padre da Igreja Católica. Esse padre, ele sofria todos os dias. Ele martirizava o seu corpo, ele fazia jejuns prolongados, ele pagava tudo as suas promessas, ele ofertava, ele subia e descia as escadas de joelhos, ele fazia tudo, mas à noite ele chorava. Porque ele dizia: eu não tenho a certeza da minha salvação. Eu não sei o que é ter a certeza de estar salvo. E esse padre era também professor da Universidade de Wittenberg. E quando ele está em confissão com o seu superior, com o padre, seu superior, ele diz: padre, eu vivo uma tristeza, uma angústia enorme, todas as minhas noites são passadas em claro, onde eu choro, porque eu não tenho a certeza da minha salvação. E esse padre diz para outro: experimenta ler a Bíblia. Você pode dizer: ler a Bíblia? Então não sou a Bíblia, não. A Bíblia naquela época era a Vulgata latina, toda escrita em latim, que muitos deles não sabiam latim. Só quem sabia latim eram os cardeais e o Papa. E eles aprendiam aquilo, decoravam, e então faziam as missas em latim. Só que este padre que eu estou falando, ele sabia várias línguas. Ele sabia o hebraico, ele sabia o grego, ele sabia o aramaico, e ele também sabia o latim. E ele vai ler a Vulgata latina, a Bíblia da católica, que foi composta em meados do século III para o século IV. E ele descobre este texto. E ele diz: agora sei. Não é por aquilo que eu faço. Não é por aquilo que eu quero fazer. É pela graça de Deus que eu sou salvo. E então disputou nele uma vontade de mudança, que é aquilo que Paulo está aqui falando. Ele não ficou só com a certeza dele, ele foi divulgar essa certeza da salvação a outra gente. Eu estou a falar de Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante. E ele traduziu a Bíblia, a Vulgata latina, que estava em latim, ele traduziu-a para o alemão. Para quê? Para que todo o povo conhecesse a palavra de Deus, para que todo o povo conhecesse este poder do Evangelho. Mas neste texto que nós lemos, Paulo está na sua terceira viagem missionária, a última viagem. E eu queria que você não tire o dedo de Romanos, mas abra só umas páginas atrás, lá em Atos 20, e vamos entender como é que esta carta de Romanos foi escrita. Para você entender o que é o poder do Evangelho. Senão você não entende. Paulo chega a Mileto, uma cidade perto da cidade de Éfeso. Eu estou aqui a ver a partir do verso 17, você vê aí, de Mileto. Ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E ele estava caminhando para Jerusalém, e o intuito de Paulo era chegar a Roma, e de Roma ser mandado pela Igreja de Roma a Espanha. Na quarta viagem missionária, a história vai nos dizer que isso não aconteceu, porque ele foi preso em Jerusalém, e de Jerusalém foi para Roma. Mas ele chega a Mileto, e agora veja o verso 19. Servindo eu ao Senhor com toda a humildade. Olhe bem, atente bem às palavras de Paulo, e depois veja o contraste que existe agora em certos pastores e pregadores. Porque é que eu disse que esta passagem é pregada de formas diferentes para objetivos diferentes? E servindo eu ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou ensinar publicamente e também de casa em casa. Veja o verso 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que completo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. Paulo sofreu provações, testes, perseguições para proclamar, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Nesta carta, Paulo expõe, em toda a carta de Romanos, Paulo expõe toda a beleza do Evangelho de Cristo.
toda a beleza do Evangelho de Cristo. Você quer saber como é que você foi salvo? Leia Romanos. Você quer saber como é que você vai ser salvo? Leia Romanos. Você quer saber o que é que você tem que fazer para levar outros à salvação? Leia Romanos. Ele expõe toda a beleza do Evangelho de Cristo. E com esta beleza, Paulo nos vai expor agora, neste texto que nós lemos, do 14 ao 17, 3 verdades indiscutíveis nesta carta. Porque este texto, estes 4 versículos, é a essência de toda a carta de Romanos. Se você não vai entender estes 4 versículos, você não vai ler Romanos. Você vai ler umas páginas na sua Bíblia, mas você não vai entender. Porque ela é a base, é a essência base de toda a carta. Veja, a primeira verdade indiscutível é que Paulo diz: eu sou devedor. Verso 14. Eu sou devedor. Agora você pergunta assim: pastor, eu era devedor de quê? Eu era devedor do Evangelho. O que é que isso tem a ver comigo, pastor? Você também é devedor. Você é devedor do Evangelho. Jesus Cristo disse: de graça recebestes, de graça dai. Quando você recebe a graça de Deus, quando você recebe o Evangelho de Deus, quando você recebe a graça da salvação, você fica devedor de o entregar esse Evangelho a outro. Como é que eu sou devedor? Quando eu peço emprestado algo a alguém e não lhe pago. Sim ou não? Mas também eu posso ser devedor quando alguém me confia algo para entregar a alguém e eu não entrego. Quando Deus nos salvou, não foi o fim da linha, como muitos dizem. Já estou salvo, pronto. Não, isso foi o princípio da linha. Quando Deus o salvou, foi o começo de um novo processo. Até à sua salvação desenrolou-se um processo. Você se sente salvo hoje porque ouviste, crestes e por isso foste selados, por isto foste salvos. Quando você foi selado pelo Espírito, terminou um processo e começa outro. Porque aí você recebe da parte do próprio Deus, da parte do próprio Cristo, um ministério que é o maior deles todos, que é o ministério da reconciliação. Você é devedor do Evangelho. Você é devedor porque você vai ter que entregar o Evangelho a mais gente. Mas isto não é com o sentido primário que eu disse. Não é para você encher a igreja. É porque é o seu ministério. É isso que o Evangelho me pede. Quem nos salva é Cristo. Mas o Evangelho é o conteúdo da salvação. A segunda verdade de Paulo está aí no verso 15, é que ele está pronto. Primeiro ele é devedor, e depois aí no verso 15 ele diz: por isso, porque ele é devedor, por isso, esse mas quando aparece assim no princípio, como a vírgula, quer dizer que tem algo atrás. Por isso, porque eu sou devedor, então eu estou pronto, ou tudo quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho a vós, outros em Roma. Paulo está pronto para quê? Paulo está pronto para entregar o Evangelho. Mas repare, não é um Evangelho qualquer. Não é qualquer um Evangelho. Não é um Evangelho que você quer ouvir. Paulo não ia a Roma falar aquilo que os romanos queriam ouvir. Ele estava pronto para entregar o Evangelho de Cristo, tal como ele está, não deturpado, não alterado. Porque, conforme eu disse, nós somos agentes da reconciliação. Então a mensagem que eu tenho que passar, a mensagem que eu tenho que falar, não é a minha mensagem. A mensagem que eu tenho que falar não é a mensagem que você quer ouvir. A mensagem que eu tenho que passar é a mensagem de Cristo, é o Evangelho de Cristo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu necessito de ouvir. E olha que muitas vezes é bastante duro. Muitas vezes eu digo: ó Deus, só tu para me colocares ali à frente daquele povo para falar estas coisas. Noutras alturas não falaria, mas eu sou temente a Deus porque eu sou como Paulo. Eu estou pronto para falar o Evangelho tal como ele está.
E a terceira verdade é que ele não só é devedor, por causa de ser devedor ele está pronto para enunciar, mas ele também não se envergonha do Evangelho. Está aí no verso 6. Pois eu não me envergonho do Evangelho. Porquê que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação. Olhe para mim, deixe-me então que eu seja um bocadinho duro. Agora, nem sempre eu posso estar-me a rir. Existem 3 tipos de pessoas dentro de uma igreja. Primeira, existem as pessoas que são a vergonha do Evangelho. Tudo o que elas dizem, tudo o que elas fazem, mete vergonha ao Evangelho. Mais valia estarem caladas e outras mais valia não aparecer dentro da igreja. Não é aqui, glória a Deus. Mas é em muitas igrejas que eu já vi. Primeiro existem as pessoas que são a vergonha do Evangelho. Depois existem as pessoas que têm vergonha do Evangelho. Aqueles que se escondem, não contam aos amigos, não compartilham com ninguém, não querem que ninguém saiba. Olha, deixa que eu conte uma coisa. Aqui há uns anos atrás, eu estava numa outra igreja, era vice-presidente de uma outra igreja, e havia lá um irmãozinho que gostava de fazer coisas e não sei o quê, e gostava de ser prestável. E há uma altura, que eu já não me recordo o que foi, e foi-lhe tirado umas fotografias, a ele e aos outros que lá estavam naquela atividade. Essa fotografia foi posta no Facebook. Você sabe o que aconteceu? Recebi uma mensagem do meu pastor a dizer: irmão João, tira a fotografia do seu perfil porque aquela pessoa não quer. Ela não quer aparecer. São as pessoas que têm vergonha do Evangelho. Não querem que os outros saibam que ele pertence a uma igreja. Não querem que os outros saibam que ele é cristão. Têm vergonha. Escondem as Bíblias e outras coisas que você possa passar para a cabeça. Mas existe uma terceira pessoa que é aquela desavergonhada, não tem vergonha nenhuma. Fala para os cotovelos, publica o Evangelho em todo lado. Na padaria prega o Evangelho, na leitaria prega o Evangelho, na peixaria, em todo lado ela é uma completa desavergonhada. Existem 3 tipos de pessoas que dentro de uma igreja. Mas vamos à questão. Porquê é que Paulo poderia ter vergonha? Ele poderia ter vergonha. Mas porquê é que Paulo poderia ter vergonha? Primeiro, este Evangelho, e repare que ele está a falar para Roma, para cristãos em Roma. A mesma dificuldade que Paulo encontrou a falar para Roma foi a mesma dificuldade que Marcos encontrou. Porque ele está a falar para uma elite de pessoas que, primeiro, dão ênfase ao poder. Porque Roma era a capital do Império, um dos maiores impérios, é poderosíssima. Então quem fosse poderoso é que tinha valor. Em primeiro lugar. Segundo, a cultura greco-romana, que era uma cultura grega, eles davam bastante interesse ao conhecimento. Agora repare, olhe para mim, pense comigo. De quem era o Evangelho que Paulo pregava? De um carpinteiro. De uma cidadezinha que era de Nazaré da Galileia. A pontos de Natanael, quando foi evangelizado, ele dizer: será que de Nazaré vem alguma coisa de jeito? Era desse homem, era do carpinteiro, era do homem lá, o Nazareno lá de Nazaré, o filho do José e da Maria. Era um evangelho. E mais ainda, ele não bastou ser só um judeu que era carpinteiro, lá de uma cidadezinha que não tinha interesse nenhum, mas ele também foi crucificado. E a crucificação era a pior morte da altura. A crucificação estava guardada para os presos políticos, os mais importantes, e para os grandes assassinos. Também a outra razão por que Paulo podia se envergonhar é que os judeus não estavam bem vistos na época. Porque o judeu era um pouco falso. O judeu sempre foi contra estar a ser governado por um outro império. O que eles queriam é que o judeu, que era judeu, queria ser governado por um rei judeu, debaixo da lei judaica,
Assim, para o judeu, assim é que estava bem. Portanto, eles estavam sempre olhando de lado para Roma. Roma não caía nas boas graças dos judeus, assim como os judeus também não caíam nas boas graças dos romanos. Este Messias que Paulo está aqui anunciando, primeiro judeu, uma cidade, se fosse lá de Jerusalém, mas não, era de Nazaré mesmo, a cidade que ninguém queria. Carpinteiro, uma profissão completamente normal, não era nada de outro mundo. Era judeu, nasceu numa manjedoura, nem dinheiro para um bercinho os pais tiveram. Foi mesmo uma manjedoura onde as vacas e os burros comiam. Cresce humildemente, anda pregando, não tem igreja nenhuma, não tem catedral, não tem templo, não tem nada, nem um burrinho para se montar. E depois, por último, morre na cruz. Era este o Evangelho que Paulo pregava. Era por causa disso que Paulo poderia ter vergonha. Sim ou não? Sejamos honestos. É preciso uma grande coragem. É preciso uma grande coragem para pregar um Evangelho de uma pessoa deste calibre para outros que dão valor a outras coisas muito maiores. Esta pedra, este Evangelho, em vez de ser uma pedra de ponte, que servisse para Paulo se engrandecer, não. Esta pedra era uma pedra de tropeço para os caminhos de Paulo. Mas em segundo lugar ainda, porque é que Paulo poderia ter vergonha deste Evangelho? Se nós formos para a história, a maior parte das igrejas fundadas por Paulo e pelos outros apóstolos eram formadas pela escória da sociedade. Em regra geral, é muito raro nós vermos políticos dentro da igreja. É muito raro nós vermos juízes, senhores doutores advogados, os senhores cirurgiões. Você está a entender o que eu estou dizendo? Eu nunca vi o meu Presidente da República aqui. Eu gostava de ter aqui. Mas à mesma maneira, do mesmo modo, de lá ou daqui, eram lá. As igrejas eram formadas pela escória da sociedade, pelo povo mais desinteressante. Portanto, nunca poderia ser um orgulho para Paulo proclamar este Evangelho. Em terceiro lugar ainda, porque é que Paulo poderia ter vergonha? Lembra-se o que é que eu li lá em Atos 20? Eu tenho sofrido perseguições, lágrimas. Paulo já tinha sido preso. Por 3 vezes ele levou 39 chicotadas mais uma, as mesmas que Cristo levou. Por várias vezes ele foi apedrejado, a ponto de o deixarem quase à morte. Ele teve de fugir de uma casa num cesto de verga, pendurado de uma corda, porque senão tinham-no morto. Agora pergunto eu, que lucro me traz a mim este Evangelho? Se eu só tenho perseguições, só tenho chatice, só tenho dores. Ele podia se envergonhar deste Evangelho por causa disso, por causa mesmo da sua própria pele. Olhe para mim, meu amado irmão. Você vê aí nas redes sociais todos os dias. E qualquer dia começa a ver nas notícias das televisões. Não me admiro nada disso. Centenas de cristãos estão sendo mortos, decapitados, presos, crucificados. Sabe por conta de qual Evangelho? Deste. É por causa deste Evangelho que eles estão sendo perseguidos, estão sendo crucificados e estão sendo mortos. É por causa deste Evangelho que você foi colocado parte da sua família. É por causa deste Evangelho que a sua família não fala consigo. É por causa deste Evangelho que os seus amigos não falam consigo. É por causa deste Evangelho que os seus colegas de trabalho não querem nem ver. É por causa deste Evangelho. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Porquê é que Paulo não se envergonha deste Evangelho? Primeiro porque é por causa do poder de Deus. Agora pense comigo outra vez.
E veja se não é realmente esquisito o povo aí no mundo. Eles lutam por poder. Faz-se uma guerra por poder. Desfazem-se famílias para adquirir poder. Eu faço uma pergunta: existe algum poder maior que o poder de Deus? Ele é omnipotente, onipresente e onisciente. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Existe algum poder maior do que o de Deus? Não, mas é o poder que mais é desprezado. Toda a gente busca poder, mas ninguém quer este. Por isso é que Paulo não se envergonha, porque ele tinha o poder de Deus para a salvação. O Evangelho estava escrito no seu coração. Ninguém se pode envergonhar de um poder deste. Eu não me envergonho. Eu quero lá saber o que é que o povo diz. E mais ainda, não existe nenhum poder à face da terra, foi o que eu comecei este sermão, não existe nenhum poder à face da terra que consiga transformar caráteres, pessoas. Eu posso lutar contra o meu filho até aos 30, 40, 50 anos, mas eu não consigo mudar. Mas o Evangelho consegue. Por isso é que ele é o poder de Deus. E por isso é que Paulo não se envergonhava. Nós somos, meus amados irmãos, acho que eu agora começo aí, para você se rir um bocado, está aí com uma cara tão séria. Nós somos os agentes deste poder. Nós somos os embaixadores deste poder. Nós somos aqueles que transportamos este poder connosco. Você não é uma coisinha qualquer. Você pode ser lá de Nazaré, pode ser o carpinteiro, mas você é o agente do poder de Deus. A salvação. Porque o poder de Deus para a salvação. Porquê? A salvação de quem? Ainda no verso 16, de todo aquele que crê. Olha para mim, não é de todo aquele que você quer. Não é de todo aquele que o pastor quer. Não é só de alguns. Não é só do meu grupinho. É de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ora, Paulo aqui está falando novamente para cristãos de Roma. E ele está aqui incluindo o judeu, porque Cristo era judeu, mas ele está dizendo, mas se tu creres, ó grego, se tu creres, tu também podes ser salvo. Existe aqui claramente uma limitação. Quem diz que Deus não baliza, não conhece a Bíblia, nem sabe o que é que está lendo. Porque existe aqui uma limitação. Existe aqui uma linha, uma fronteira entre os povos. Salvação não é para quem quer, é para quem crê. Amém? Eu posso nascer dentro de uma igreja, mas eu não sou salvo. Eu posso ser filho do pastor, mas nem por isso eu vou chegar ao céu. Amém, igreja? Quem crê? Esta é a limitação de Deus. Não interessa se és branco, se és preto, se és amarelo, se és azul, se és verde, se és rico, se és pobre, se tens saúde, se não tens saúde. Não interessa isso para Deus. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, é isso que Deus está fazendo. Não interessa a etnia, não interessa a língua, não interessa o país. O que interessa é se crê ou se não crê. Simples assim. No entanto, este é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Salvação é somente para quem crê no Evangelho e na essência do Evangelho. Salvação é só para quem quer viver a vida que Cristo viveu, com todas as dificuldades. É por isso é que Paulo ainda diz aí, no capítulo 20, no verso 24, porém, olha para mim, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. E olha que Paulo era um homem rico, Paulo era um homem influente, Paulo era um estudioso, ele era rabino. Ele estudou aos pés do maior rabino, que era Gamaliel. Ele aprendeu tudo.
Toda a gente conhecia o senhor Saulo de Tarso. A família de Paulo, eles eram donos de metade da ilha de Tarso. Não era um homenzinho qualquer. Mas ele trocou tudo pelo Evangelho. E ele diz, porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que completa a minha carreira. Qual é? O ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Mas há muitos que não querem fazer trocas. Há muitos que não querem renunciar. Há muitos que não, pastor. Olha a minha herança. Até a minha vidinha. E o meu conforto. Pois é. É por isso é que há diferença entre homens de Deus e os que não são homens de Deus. É por isso que há diferença entre aqueles que se envergonham e aqueles que não se envergonham. É por isso que há a diferença daqueles que choram e daqueles que não querem chorar. Muitos afirmam ainda que este Evangelho é cruel, que é uma ideia sadomasoquista, quanto mais sofreres melhor é. Não é nada disso. A consciência que eu tenho do Evangelho em mim, a consciência de que aquilo que aquele homem, aquele carpinteiro, aquele judeu de Nazaré passou naquela cruz, era para mim passar lá. Aquele sofrimento era meu. Aquela dor era minha. Aquela morte era minha. É por isso é que eu choro, é por isso é que eu renuncio. Porque eu recebi aquilo que eu não tinha direito. Se você quer ser uma boa pessoa, então creia em Jesus. Há bem pouco tempo, um dia ou dois ou três, já não me lembro, condenaram-me por eu estar sempre a falar em pecado, em morte, em sofrimento eterno. Meu amado irmão, se você não crê em Jesus, você já está morto. Se você não crê em Jesus, você não é salvo. Se você não crê em Jesus, você anda em pecado, não tem transformação no seu coração. Então o que é que eu falo de quê? Se este é o Evangelho que Deus me deu para eu falar, não é o meu, é o dele. O que é que eu vou falar então? O que é que as pessoas querem que eu fale? De milagres? De curas? De surfistas na fé? Não, vão lá para Nazaré. Lá para Nazaré, aqui de Nazaré, mas é esta portuguesa. Vão lá, que lá é que está a uns 30 metros, vão lá surfar lá. Porque eu nem sei nadar, quanto mais surfar. O que é que eu vou falar do Evangelho? E o Evangelho não é doce. O Evangelho nos faz quebrantar, o Evangelho nos faz chorar, o Evangelho, e esta carta de Romanos, ele vai-me dizer que, olha aqui o que é que diz, capítulo 3, aí um bocadinho à frente, capítulo 3, versos 23 e 24 e 25. Perdão, 23 e 24. Olha o que é que Paulo diz. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam deste Evangelho, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isto parece aqui uma redundância, não é? Gratuitamente pela sua graça. Mas nós somos tão pecadores, mas tão pecadores e tão carentes da glória de Deus, que Deus nos dá ainda gratuitamente a sua graça. Ou seja, você não tem que fazer nada a não ser, eu creio, mediante a redenção cá em Cristo Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo ainda vai dizer, o salário do pecado é a morte. Paulo diz lá no seu livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, salvo erro, porque estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, Ele vos vivificou. Ele vos retornou a dar uma coisa que já vocês não tinham, que era a vida e a vida eterna. O homem por si só não se salva. Foi por causa disso que Martinho Lutero abandonou a Igreja Católica, porque só existem dois tipos de igreja. Isto já fica para você ficar ainda mais esclarecido. Só existe no mundo inteiro, nas 300 e tal mil, que é igrejas, denominações, mas só existe dois tipos de igreja.
A igreja das obras e a igreja da graça. A igreja das obras é aquela que diz que você tem que ser muito bonzinho, que você tem que se confessar os seus pecadinhos, que você tem que ser isto, e tem que dar aos pobrezinhos, e tem que dar muitas moinhas, ou seja, é uma igreja vertical, mas vertical ascendente, de baixo para cima. É o homem que se chega a Deus, é o homem que tenta agradar a Deus, exatamente como o esposo tenta agradar a esposa. Essa é chamada a igreja das obras. Mas existe a igreja da graça, que é ao contrário, é Deus que desce e vem de encontro ao pecador. Portanto, só existe duas. Se você for ao hinduísmo, budismo, espiritismo, catolicismo, todas essas religiões que não têm nada a ver com a cristã, todas elas dizem que você é que tem que fazer algo para merecer. Você tem que ir à luta. As igrejas cristãs, a igreja cristã verdadeira, cristã fiel, ela diz: pela graça sois salvos. É Deus que vem e transforma o teu coração. É disto que Paulo está falando. O homem por si só não se salva. Foi Deus que o amarrou com cordas de amor. Como é que Deus faz isto? Veja aí no verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A graça de Deus se revela no Evangelho. A bondade de Deus, o amor de Deus se revela no Evangelho. Como de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Até isso, meu amado irmão, é dado por Deus. A fé é dada por Deus. Nem isso você consegue ter se não for Deus a dar. Como é que eu posso então chegar a Deus assim, pelas minhas obras? Nunca posso. E nunca posso, sabe porquê? Porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão santo, tão majestoso, que Ele injustificou o justo para que o injusto fosse justificado. Ou seja, aquele que desce da glória e vem e sobe à cruz, aquele que era justo, ele se tornou injusto, para que nós que éramos injustos nos tornássemos justos. Isto realmente para o mundo não entra naquelas cabecedas. Porque eles não conhecem o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Jesus veio ao mundo como nosso representante. Por isso é que Paulo vai lá falar. Aliás, eu acho que até é o único apóstolo que fala no segundo Adão, que é Jesus. Houve o primeiro Adão, que é o nosso Pai. E por causa das atitudes, das obras do nosso Pai, nós alcançamos a herança de morte eterna, do pecado. Mas o segundo Adão, que é o pai de uma outra raça humana, que é a raça celestial, a nação santa, a geração eleita, Jesus é o pai dessa raça. Ele veio destruir, destronar tudo aquilo que o primeiro veio fazer, ou que o primeiro fez. Você está entendendo? Ele veio como meu representante. Ele só podia ocupar o meu lugar na cruz se ele fosse homem como eu. Foi por isso é que ele veio em homem. A Bíblia diz: aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós. Eu estou a falar do Evangelho. Se você acreditar nisto, meu amado irmão, você tem um lugar no céu. Você é salvo, não há como não. Então porquê é que eu vou à igreja só para ver pulos, teatro, show, milagres, paredes a partirem-se, pastor a gritar, não se consegue compreender se ele está falando, se está rindo, se está chorando? Eu já tive uma vez 40 minutos que eu não percebi uma palavra daquele homem, só percebi o amém. O amém eu percebia. Agora não percebi mais nada daquilo que o homem disse. Era grito e suave e transpirava, parecia um porco. E eu não trouxe lá nada. Você está-se a rir? Você queria ver se você lá estivesse. Amém, igreja? Ele carregou. Quando você começar a pensar assim, Cristo carregou os meus pecados. Cristo se fez pecador por mim. Cristo sofreu chapada, murro, cuspidela, pontapé,
chicoteada, o abandono dos seus discípulos, o abandono dos seus amigos, o abandono da sua família. Ele carregou a trave da cruz quase 700 metros sozinho, até quando lá chegou perto é que o Irineu lá ajudou a carregar o resto. Ele foi para lá debaixo de um enxovalhamento. O povo estava escarnecendo dele, que era um espetáculo. Foi colocado naquela cruz, foi cravejado. Quando você pensar que aquilo que aquele homem fez era você que tinha que fazer, você vai ver o Evangelho de uma outra forma. Eu acho que existe muita gente ainda a brincar com o Evangelho. E olha, o mais lindo é que este Evangelho diz-me assim: eu não preciso que tu faças nada, eu só preciso é que tu creias. Então é difícil, meu amado irmão. Foi depositada na minha conta a justiça que não era minha, e na conta de Cristo foi depositada a dívida que não era dele. Este é o Evangelho que Paulo não se quer envergonhar. Portanto, entenda comigo, justificação não é um processo. Não vá em cantigas, pelo amor de Deus. Escuta o que este que está aqui falando está dizendo. Ou você ouve a palavra verdadeira do Evangelho, ou você ouve doutrinas levadas pelo vento. Justificação não é um processo. Justificação é um ato concluído por Deus no momento em que você creu. Quando você creu, quando você acreditou, você foi justificado. Você não precisa fazer mais nada, nem campanhas, nem sacrifícios, nem subidas ao monte. Não precisa fazer mais nada, porque você recebeu a justificação da culpa do seu pecado. Agora, iniciou-se um outro processo. Esse processo foi concluído, começado e acabado. Agora começou um outro processo, e esse sim, você vai ter que dar atenção a Deus para que o processo comece a crescer no seu coração, que é o processo de santificação. Esse vai se prolongar enquanto você for vivo. Você não fica santinho de um momento para o outro. Não vai em cantigas, não acredito nisso. Esta justificação e esta santificação é um processo individual. Individual. Toma atenção ao que eu estou dizendo. A Bíblia é bem clara. No dia que eu chegar, no dia em que a trombeta soar, estarão dois deitados numa cama, um sobe, outro desce, outro fica. Estarão dois lavrando no campo, um sobe, outro fica. Porque a justificação, a santificação, assim como a glorificação, que essa será no céu, são individuais. Não se encoste ao seu marido, não se encoste ao seu pai, não se encoste a ninguém, encoste-se a Cristo. Pastor, até a minha família, olha, sabe o que é que você pode fazer para a sua família? Orar, interceder e levar este Evangelho. Entregar este Evangelho. É isso que você pode fazer para a sua família. Mais nada. Mais nada. Mas a pergunta que eu sei que você está aí a crescer, porque nós estamos a pensar num tema que é o poder do Evangelho, sim ou não? E nós já vimos que este é o poder de Deus para a salvação. E você já está a pensar, pastor, eu também queria esse poder. Como é que eu posso me apoderar desse poder? A resposta é fácil. Muito fácil. Quando você crer. Não há nada que você possa fazer. Não há unção com óleos, lavagens com águas vindas lá do Jordão, chazinhos lá do pó da madeira da cruz. Nada disso lhe vai dar mais poder, mais unção. Uma vez perguntaram a um pastor velhote, pode experimentar, claro. Pastor, o que é a unção?
Tu queres saber mesmo, filho? Quero. Uns são, outros não. A unção cresce no nosso coração quando nós nos entregamos, como Paulo se entregou, à proclamação e à distribuição e ao dar o Evangelho aos outros. Quando você se entrega realmente ao ministério que lhe foi entregue a si no dia que você foi justificado. Muitos querem ser pastores, mas eles esquecem-se que eu já tenho um ministério. Você já tem um ministério. O ministério da reconciliação. Como é que eu creio, pastor? Pela fé. Como é que você recebe a fé? Orando e pedindo a Deus. Eu sei que não é fácil. Aliás, nada na Bíblia é fácil. Se você pensa que vai para aqui, para o País das Maravilhas, então mude de canal. Escolha outro DVD porque este não serve. Ser cristão não é país nenhum de maravilhas. Ser cristão é muito complicado. É muito complicado. Como Paulo diz lá em Atos, ser cristão é muitas vezes trabalhar para Deus em lágrimas, em tristezas, em mágoas, e pensando, Deus, será que é isto mesmo do Evangelho? Será que é mesmo isto? Ou será que eu estou enganado? Mas eu deixo-lhe dizer, é mesmo isso. Ninguém o vai entender. Ninguém o vai aceitar. Os apóstolos foram rejeitados, Cristo foi rejeitado, os profetas foram rejeitados e você pensa que é o quê? O campeão? Não. Ninguém o vai aceitar. Quando você começar a falar o Evangelho verdadeiro, aquele que desmonta toda a sua vida e a vida a quem você fala, quando você começar a falar de pecado, de inferno, de morte eterna, ninguém vai lhe ligar nenhuma, porque não é isso que eles querem ouvir, mas é isso que você precisa de falar. Eu estou numa campanha minha, é um propósito meu. Até ao final do ano eu vou falar mais de Evangelho, de salvação, para que o nosso próximo ano, já que toda a gente faz votos, eu também faço, o nosso próximo ano seja um ano diferente. 2018 tem sido maravilhoso. Temos crescido, temos aprendido, umas vezes melhor, outras vezes pior, umas vezes com mais aceitabilidade, outras vezes com menos. Mas o ano 2019 ele vai ser diferente. Eu tenho a certeza. Muitas coisas vão acontecer nesta cidade de Olhão em 2019. Estamos sofrendo, estamos. Estamos passando necessidades, estamos. Está sendo difícil, bastante. Mas Paulo diz que eu vou concluir, a minha vida para mim não presta, não vale nada, porque eu quero concluir a minha carreira. As últimas palavras de Paulo, eu vou ler para você não perceber, não pensar que é de mim, mas as últimas palavras de Paulo para o seu filho da fé, Timóteo, que era já presbítero, ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. Que combate é que ele combateu? Um grande combate. Ele diz: combati um bom combate, guardei a fé, e agora estou pronto. Amém, meus irmãos? Que esta palavra fique no nosso coração
que você possa ser um justo que vive pela fé, mas não um justo qualquer, um homem, uma mulher que não se envergonhe do Evangelho. Um homem, uma mulher disposto a pagar o preço. Não o preço que o homem lhe pede a si, mas o preço que o próprio Evangelho lhe pede. Se há coisas que eu gosto, é aquelas raras pessoas, porque existem muitas pessoas que as morras, mas aquelas raras pessoas que chegam ao pé de mim e dizem: eu quero viver essa vida, eu quero experimentar isso. Não há gozo maior, não há pagamento maior para qualquer cristão quando ouve alguém, porque através da sua vida, através do seu exemplo, você pode pregar o Evangelho. Já vi muitos que nem sequer mal sabiam ler a Bíblia, e um dos maiores evangelistas que já vi. Porque as pessoas olhavam para a vida dessas pessoas e eles sentiam necessidade de viver também essa vida. Esse é o verdadeiro evangelismo. É quando eu, pela minha vida, eu mostro o Evangelho de Cristo. Esse é aquele que tem o poder de Deus para a salvação. Esse é aquele que tem o Evangelho de Cristo no seu coração. Amém? Vamos orar. Pai Santo, graças te dou, Senhor. Quão bom e quão maravilhoso é estar na tua presença, ouvir a tua palavra e receber o teu ensinamento. Senhor, eu te peço só uma coisa esta noite, para mim, e convicto que todos os meus irmãos nos estão pedindo também. Afasta de nós, Senhor, afasta de nós a vergonha. Afasta de nós o medo de falarmos de Ti, o medo de pregar este Evangelho. Retira, Senhor, a vergonha de nós. Faz-nos, Senhor, verdadeiros agentes da salvação, verdadeiros agentes da reconciliação. Trabalha, Senhor, no nosso coração. Acrescenta e multiplica, Senhor, a nossa fé, para que nós saiamos daqui ousados, corajosos, sem medo, sem temer represálias, prontos, Senhor, a pagarmos o preço justo, sabendo que um dia, tu nos irás recompensar. Meu Pai, eu te agradeço e eu te louvo, para a tua honra e para a tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus.